Fala galerinha, beleza? Professor Rodrigo Cavalcante falando. E eu estou aqui passando para fazer o convite para você assistir nossa segunda aula sobre função do primeiro grau. Nessa aula a gente vai abordar um pouco mais sobre a questão da lei de formação e fazer alguns exercíciozinhos que podem cair para você no Enem. Então sem demora, vem comigo para o vídeo. Valeu! Fala galera, tranquilo? Gente, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre lei de formação. Na aula passada a gente definiu função do primeiro grau, falou um pouquinho sobre gráfico, sobre os zeros de uma função e a gente tocou também na lei de formação de forma rápida. Então hoje a gente vai dar uma atenção maior a essa lei de formação. Lembra você que se você perdeu a aula passada, eu vou deixar aqui em cima o cardzinho para que você assista essa aula. Tá bem interessante e tem dicas bastante importantes para você. Outra informaçãozinha é que se você não for inscrito no canal, gente, corre lá, se inscreve, deixa aquele like maroto para que esse vídeo ele alcance o maior número de pessoas, beleza? Então vem com a gente aqui, olha só. O probleminha diz o seguinte, ó, Rafael chamou um Uber para ir ao cinema com sua namorada, mas a atendente informou que o valor final a ser pago é compreendido por uma parcela fixa de R$3, mais R$ 1,50 cobrado por quilômetro rodado. Sabendo que Rafael pagou R$ 48, a distância da casa de Rafael para o cinema em quilômetros é, e aí ele dá as alternativas. Quando a gente falou sobre função do primeiro grau para vocês, a gente disse que função do primeiro grau seria qualquer função que pudesse ser colocada, expressa na forma y igual a ax mais b. Então vamos relembrar rapidamente esses termos, tá certo? O a e o b, gente, são os coeficientes. Esse b, que é a parte fixa da minha função, ele é chamado de coeficiente linear. Ele é a parte fixa, ele representa a parte fixa da minha função. Beleza? Aí eu tenho um outro coeficiente, que é o a. Esse a, ele é chamado de coeficiente angular, ou a gente pode dizer que ele é a taxa de variação, ele representa a taxa de variação da função. Beleza? Bom, e aí eu tenho o x e o y, que são as minhas duas variáveis. Numa função, gente, eu vou ter sempre uma variável dependendo de outra, tá? Uma variável vai estar em função da outra. Se a gente prestar atenção no que diz a questão, ele fala que Rafael vai pegar um Uber e nesse Uber, obviamente, o valor que eu vou pagar, ele depende da distância em quilômetros percorrida. Então, o valor a ser pago está dependendo, ele depende da distância percorrida, tranquilo? Então, o valor a ser pago, ele vai ser a minha variável dependente. E essa variável dependente, ela é expressa pela letra y. Então, aqui, ó, o y, ele vai representar para mim a variável dependente, tá? Dependente, que nesse problema específico é o valor a ser pago, beleza? E o x, obviamente, então, ele vai representar para mim a variável, o x, ele vai representar para mim a variável independente. Variável independente. E nesse caso, a variável independente vai ser os quilômetros rodados. Beleza? Então, de forma rápida, ó, dá para a gente montar a fórmula da nossa função da seguinte maneira. Olha só. Como eu sei que y é igual a ax mais b, o enunciado diz para mim que eu tenho na minha estrutura de pagamento, né, no valor a ser pago, um valor fixo, que é os R$3, né, mais um valor de R$ 1,50 por quilômetro rodado, né? 1,50 cada quilômetro. Então eu posso dizer que a minha fórmula seria, ó, o valor a ser pago, y, vai ser 1,50 vezes a quantidade x de quilômetros rodados, mais a partezinha fixa, ó, que é os R$3. Como ele diz para mim que esse valor a ser pago aqui é 48, então 48 vai ser 1,5x mais 3. Como eu quero o valorzinho de x, ó, o 3 passa para lá, se está positivo, passa negativo, né? Então, eu vou ficar com 48
menos 3 igual a 1,5x. Quer dizer, posso dizer aqui que 1,5x vai ser igual a 45, né? 48 menos 3. 1,5 está multiplicando, gente, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 45 dividido por 1,5. Ai, meu Deus, divisão decimal, o que é que eu faço? Calma, galera, calma, bem tranquilo, olha só. Primeira coisa que eu faço, quando eu pego uma divisão decimal, é igualar a quantidade de casas decimais. Note que aqui embaixo eu tenho uma casa decimal, quer dizer, um número depois da vírgula. Lá em cima não tenho nenhuma, certo? Então, ó, primeira coisa, iguala a quantidade de casa decimal. Com a quantidade de casa decimal igualada, ó, eu vou lá, retiro a vírgulazinha da conta e pronto. Acabaram-se os problemas. Só fazer a divisão tranquilo. 450 dividido por 15. Então, 45 dividido por 15 não dá 3? Então, 450 vai dar 30. Então, seria 30, nossa letra C de coração. Beleza? Show de bola? Então, vamos para a questão 2. Questãozinha do Enem do ano passado, ó. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. A cada cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa e Y em reais, a quantia em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar os seus funcionários. Então ele quer saber a formulazinha, né, em que o Y é a quantia gasta pela empresa e depende de X, que é a quantidade de funcionários que estão trabalhando. Tranquilo? Então veja só. Qual é o tchan da questão aqui, ó? Você tem que estar atento. No problema, ele diz que X é a quantidade total. X é a quantidade total de funcionários da empresa, certo? E aí, vamos atentar aqui para o seguinte, ó. Essa empresa, ela tem um funcionário que ganha R$1.000 por semana. R$1.000. Todos os outros funcionários vão receber, eles trabalham 2 dias, recebem 80 por dia, então todos os outros funcionários vão receber R$160 por semana, tá certo? Agora, como X é a quantidade total de funcionários, se eu já tenho um que é o gerente que ganha 1.000, então eu vou ter aqui, ó, X menos 1 funcionários que vão ganhar 80, ou melhor, 80 não, R$160 por semana. Por que R$160 mesmo, hein? Porque são R$80 por dia e eles trabalham 2 dias. Beleza? Então, R$160 por semana. Aí ficou fácil. Por quê? Ó, o valor gasto pela empresa, que ele chama de Y, vai ser R$160 para X menos 1 funcionários, né? Mais um funcionário ganhando quanto? 1.000. Então, Y seria, ó, faz a distributiva aqui, ó, 160 vezes X, 160X, 160 vezes menos 1 é menos 160, mais 1 vezes 1.000 seria 1.000. Então, Y vai ser 160X, ora, 1.000 menos 160, eu vou ter 840. Então, essa seria a formulazinha que expressa, que indica o valor Y que a empresa gasta pagando os X funcionários dela da forma que foi estabelecido. Letra D de doido. D de doido. Beleza? 160x mais 840. Tranquilo? Vamos para a próxima. Então, galerinha, olha, essa questão aí foi uma questão de 2017 também do Enem. Ela diz o seguinte, ó, em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico apresenta o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, até o dia 30. Representando a representação algébrica do lucro L em função do tempo T é... Bom,
nem sempre as fórmulas, o cálculo da sua função, da fórmula da sua função, da lei de formação da sua função, ela vai ser tão direta ou explícita como a gente viu nos dois últimos elementos. Mas para efeito de resolução da questão, se você soubesse um detalhezinho de gráfico, você nem precisava calcular a fórmula dela aqui, né? Você nem ia ter esse trabalho, que era o seguinte, ó. Na aula passada, a gente falou para vocês que esse ponto em que o gráfico toca o eixo Y, esse pontozinho aqui, ó, ele representa o B, a parte fixa da sua função. Então você já saberia direto que o B vale menos 1000, tá? Primeiro você sabe que se trata de uma função do primeiro grau, porque o gráfico dela é uma reta, tá? Uma reta inclinada, então é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, ela é escrita da forma y igual a x mais b. Esse b é a parte fixa e eu sei que graficamente ele é o ponto em que a minha função toca o eixo y. Então o b vale menos 1000. Das alternativas, a única que tem o b menos 1000 é a letra D de doido. Ó. Então aqui você já levanta as mãos para o céu, agradece a Deus 3 vezes, marca e já passa para a próxima questão. Beleza? Mas vamos achar a fórmula dessa função direitinho. Vamos supor que tivesse mais alternativas com o b sendo menos 1000. Então, como é que eu faria? Bom, vamos traduzir aqui, gente, a fórmula da função do primeiro grau para as letras da função que ele dá no problema, né? Lucro L e tempo T. Tá certo? Então, você já percebe que o tempo ó, é o eixo horizontal, então é o meu x, né? O lucro é o meu eixo vertical, então ele é o meu y. A minha fórmula, então, ficaria assim, ó. L de t, quer dizer, o lucro, dependendo do tempo, vai ser igual a A vezes o x ali, ó. Tá como t, né? Tá como tempo, na variável do meu problema, mais esse valor de b, que eu já sei que ele é menos 1000. Então, já vou botar aqui no lugar do b, ó, menos 1000. Tá certo? Então, começo por isso aí. E aí, gente, tem uma informaçãozinha a mais que o gráfico me dá mais algumas, mas ele me destaca um aqui, que é a seguinte, ó. Ele diz para mim que quando esse tempo t é 20, o lucro obtido é 3000, né? Que é justamente esse pontozinho aqui do gráfico, ó. Então, quando o tempo t for 20, o lucro L vai ser 3000. Então, eu vou substituir isso lá, ó. Esse lucro L aqui, ele vai ser 3000. O lucro L vai ser 3000 quando esse tempo t aqui, ó, for 20. Então, são informações que o problema me deu, que o gráfico me deu. Tá? E aí ficou fácil agora, gente. Vê só aqui, ó. Vai comigo aqui, rapidinho. Essa minha fórmula, ela vai estar assim, ó. 3000 igual a 20A menos 1000. Certo? Vou pegar o 1000, ó, vou passar para o lado de lá. Se ele está negativo, ele vai positivo. Concorda? Então, eu vou ficar com 3000 mais 1000 mudando de lado. Então, eu vou ficar com 4000 igual a 20A. Como eu quero o valor de A aqui, ó, o 20 está multiplicando, passa dividindo, eu posso dizer que A vai ser 4000 dividido por 20. Aí você cancela 0 com 0, ó, e você vai ter aqui que A vai ser igual a 400 dividido por 2, também conhecido no submundo do crime como 200. E aí a sua função, então, ó, L de t vai ficar da seguinte maneira. Você vai poder dizer que L de t vai ser o A, que é 200, vezes o t, menos o 1000. Olha só que fofo, letra D de doido que a gente encontrou. Tranquilo, gente? É isso aí, galera. Isso é o que a gente tinha para falar hoje sobre lei de formação. Quando a gente for, na próxima aula, tratar um pouquinho sobre gráfico, mais a fundo de gráfico, taxa de variação, resolver algumas questõezinhas mais específicas envolvendo o gráfico da função afim, a gente vai voltar a tocar nesse assunto aqui para você. Beleza? Se você não é inscrito, aquele velho recadinho, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, faz esse vídeo atingir o maior número de pessoas, vão assim ajudando
a galera e me ajudando também, não é isso? Então, gente, valeu, muito obrigado por estarem até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.